Por isso muitas pessoas dizem, mas Deus não existe. Esse Deus é cruel, esse Deus deixa acontecer guerra, esse Deus deixa acontecer peste, calamidades. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Se tudo isso ocorre, não era para ser assim, não era para ser assim. Lembra que no início, em Gênesis, vai falar da queda do homem no jardim do Éden. Deus criou o homem em estado perfeito para ser eterno. Eterno. O Senhor passeava no jardim do Éden com Adão, conversava, tinha um relacionamento com Adão. Era para viver eternamente, mas entrou o pecado. E entrando o pecado, houve corrupção da matéria. Então essa matéria que antes não iria morrer, agora passa por uma etapa de morte física aqui. E agora tem a outra etapa, que quem crê no Senhor Jesus vive eternamente. Agora quem não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nosso Deus é todo poderoso, o que acontece já está condenado, como diz em Romanos. É fato. Não adianta titubear, não adianta espernear. É fato e é verdade. Então vamos ver a plenitude que o Senhor quer para nossas vidas, sem medo e sem ansiedade, entregando a Ele todas as nossas petições, com oração, com súplica. Então vamos pedir ajuda de Deus e vamos nos fortalecer para vencer todos esses gigantes que se apresentam em meio a esses sentimentos. Então, primeiro passo, agora vamos começar a falar sério. O primeiro passo para vencer o medo e a ansiedade é reconhecer a sua presença em nossas vidas, reconhecer que estamos com medo, que estamos com ansiedade, e tem uma diferença aí de medo para ansiedade. O medo é aquilo que está ali lhe causando um questionamento, que está ali paralisando, é algo que está te deixando meio temerosa, sabe? Aquilo ali que você não tem conhecimento, não sabe, se assusta, é um susto, é algo assim que isso é medo. Agora, o que é ansiedade? Ansiedade, você fica muito preocupado, querendo agir, querendo ir à frente do tempo, é para o futuro, querendo alcançar aquilo e não sabe como, e está no presente, mas ao mesmo tempo a sua mente está vivendo mais lá na frente, quer correr e quer agir, quer fazer e isso e aquilo, aí não consegue fazer nada, também te paralisa e causa doença no corpo também. Tudo isso causa doença no corpo, porque aí vem a depressão, vem você se isolar, e vem você se sentir inferior, vem aí os complexos de inferioridade, vem tudo isso, sentimentos negativos. Então, muitas vezes negamos que temos isso, negamos ou minimizamos os nossos sentimentos, mas é importante admitir que estamos com medo, ansiosos. Isso é natural. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de homens que sentiram medo e ansiedade também. Davi, ele conheceu seu medo e buscou refúgio em Deus. Em Salmo 56:3 vai dizer: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O salmista Davi falou isso. Ele falou. Então ele sentia medo também. Ele foi muito perseguido por Saul, um rei anterior a ele. Ele foi muito perseguido, temendo a sua própria vida. Quantas vezes ele não teve que se esconder? Quantas vezes ele não teve que se fazer de louco para não morrer? Ele teve que quebrar regras para não morrer de fome. Ele quebrou aquela regra
que ele veio da guerra, que ele veio ali e ele estava com fome e entrou na casa do Senhor e comeu o pão da preposição. Teve que quebrar por causa da fome. Então Davi passou por medos, perseguições, traições e perigos constantes. A vida de Davi foi uma vida muito atribulada, mas muito vitoriosa. Então, se você está passando por tribulação, não se preocupe, porque Davi também passou. E você vai vencer. Davi venceu. Davi venceu. Ele foi posto no lugar do rei Saul na hora exata que Deus ali planejou, e no tempo certo ele recebeu a sua coroa de rei. Demorou um pouquinho. Não foi logo quando ele foi ungido como rei que Samuel foi lá e escolheu ele para ser o rei. Ele tinha muitos irmãos ali, homens robustos, homens grandes, homens esbeltos, mas ele foi o escolhido, porque Deus não olha como o homem vê, Deus não olha a aparência, Deus olha para você e vê: eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho algo para fazer contigo, não se preocupa, a tua estrutura, eu vou te capacitar. É isso que o Senhor quer, que nós estejamos atentos para a sua vontade perfeita e o plano que Ele tem para nós, o seu propósito maior na nossa vida, a nossa missão. Você já encontrou a sua missão? Então reconheça seus medos, suas ansiedades e entregue ao Senhor. Elias também admitiu a sua ansiedade e seu cansaço emocional diante de uma guerra contra Jezabel e Acabe. E ele fugiu, se sentiu só, até o Senhor ir lá alimentá-lo, o Senhor ir lá através de uma brisa suave falar com ele. Ele chegou até pedir morte debaixo de uma árvore. Ele já disse assim: já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, muitas vezes você quer tirar até seu bem precioso, mas não faça isso, porque tem algo novo para você, tem recomeço. Elias, após um grande feito contra os profetas de Baal, sentiu medo e ansiedade. Você pode sentir tudo isso, mas você saiba que você vai vencer. Desabafe. Coloque para fora o que você sente. Josafá, ele reconheceu o medo, outro personagem da Bíblia. Lá em 2 Crônicas 23, vai falar que ele reconheceu o seu medo, mas ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ele fez um jejum com todo Judá, o rei Josafá. Ele ficou muito ansioso, muito temeroso quando ele soube que um grande exército vinha contra ele. Ele não negou seu medo. Ele chegou com Deus e falou. Ele admitiu a sua fragilidade e buscou ajuda em oração e jejum. É nisso que você tem que buscar ajuda, em oração e jejum. Se você não compreende isso, chega com alguém, vá a uma igreja. Chega com alguém que entende sobre isso e pergunta. Procura saber e queira ser curado, queira ser restaurado, a sua saúde plena da sua alma, dos seus sentimentos. Paulo conheceu a sua fraqueza e ele confiou que na graça de Deus. Paulo tinha um espinho na carne, mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. Então ele confiou plenamente no poder de Deus e continuou a caminhada. Ele não parou. Então, o segundo passo, se você está comigo aí, nós temos até o 5º passo. Então, agora é o segundo passo, que é o que? Buscar a Deus em oração.
Entregue suas preocupações a Ele. Confesse que você precisa de ajuda. Confesse que você precisa de ajuda. Ore com o coração aberto para receber a graça do Senhor, para Ele falar o que você precisa se desprender, o que você precisa mesmo entregar de coração a Ele. Porque muitas vezes você não sabe nem como reconhecer, que você não entende o que está acontecendo com você. Quantas vezes você tenta uma coisa e não dá certo e vem a frustração. E aí você não tenta mais porque você ficou com medo, você ficou paralisado. O medo causou isso em você.